Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá mais ou menos. Estou gravando esse vídeo em formato de vlog, porque faz tempo que eu não gravo nada como vlog, e muitas pessoas gostaram dos vlogs que eu fiz anteriormente, e o vlog é muito legal porque eu vou passar muita informação num tempo bem curto, e isso vai ser bastante proveitoso para vocês. Hoje eu quero falar de um tema muito específico que tem gerado algumas controvérsias e algumas discussões pela internet. O tema é a máquina de secar cães. Esse vídeo é para você que gosta do meu trabalho, que acompanha o meu trabalho, que aceita as minhas opiniões e que respeita as minhas opiniões. E para você que não tem nenhuma opinião formada sobre isso, esse vídeo vai te ajudar a entender um pouco mais sobre o porquê que uma máquina de secar não é nada disso do que as pessoas falam. Eu andei prestando atenção nas pessoas que têm opinião contrária ao uso da máquina. Em quase sua totalidade, são pessoas que não possuem a máquina e que já têm sua opinião formada, indifere qualquer informação que eu fale aqui. A opinião já está formada, muitas vezes não estão abertas a debates ou principalmente abertas a conhecer um pouco mais o equipamento e entender a sua funcionalidade. Há um turbilhão de informações negativas sobre máquinas, porém sempre vindo de pessoas que não as têm, que não as conhecem, que não as usam no seu dia a dia. Em meu salão de banho e tosa e também na minha escola, eu sempre tive diversas máquinas. Inclusive eu já cheguei a ter 5 máquinas de uma só vez. A minha primeira máquina eu adquiri há 8 anos atrás e até hoje ela está funcionando em perfeitas condições e nem sequer nunca fez uma vítima. Eu pude acompanhar de perto essa evolução das máquinas, apesar de que muita gente não sabe, mas a máquina não é uma coisa moderna. As máquinas de secar já existem desde a década de 60, mas só agora, a partir dos anos de 2005, 2004, é que realmente começaram a ser fabricadas no Brasil, ou ao menos ser projetadas. Há mais ou menos 8 anos que realmente ela começou a se tornar acessível e acabou ganhando todo o Brasil. Há muitos tipos de máquinas de diversas marcas diferentes. Eu já tive o prazer de trabalhar com várias, provar várias, conhecer o sistema de várias máquinas de marcas diferentes, mas hoje na minha escola eu tenho 3 tipos diferentes. É muito importante vocês saberem que eu não tenho vínculo com nenhuma marca de máquina de secar. Nenhuma marca me paga e não se trata aqui de um anúncio ou alguma coisa assim. Eu só quero evitar um pouco dessas desinformações. Vocês devem separar muito bem o que é opinião e o que é informação. A opinião, cada um tem a sua, cada um dá o seu modo, cada um dá seu ponto de vista. A informação, ela é imutável, porque a informação, ela é por si só equivalente. Então você tem que prestar muito atenção no que é informação e no que é opinião. Nesse vídeo eu vou falar sobre informação e sobre opinião, e aí você considera o que realmente for melhor para você. Antes de nós falarmos de máquina de secar, é preciso entender um pouco mais sobre a sistemática do processo de banho. É muito importante o banho, muitas pessoas acreditam que a tosa seja mais importante, pois na minha opinião o banho é mais importante, porque nem todos os cães passam pela tosa, mas absolutamente todos os cães passam pelo processo de banho. Primeiramente, quando o cão chega no banho e tosa, ele precisa passar por um processo de checklist, que é uma checagem, uma lista de checagem, onde você, junto ao cliente, né, sempre sob a supervisão do cliente, você vai mostrar que situação está o cão, vai diagnosticar, né, que tipo de procedimento ele deve passar, de acordo com o resultado que ele busca. É muito importante que o resultado final, quem determina é o cliente, então é ele que diz como ele quer o cão dele. E nós, como profissionais, devemos orientar como deve ser feito o processo de chegarmos ao resultado que o cliente quer. É muito importante você ter na sua cabeça aí gravado que nós somos solucionadores de problemas. A partir do momento que nós não solucionamos o problema do cliente, nós nos tornamos substituíveis. Após a checagem, fica ali acordado entre o cliente e o profissional qual é o serviço que você vai realizar, né, que vai ser realizado no cão e qual é o resultado que ele deve atingir para que o cliente fique satisfeito. Após isso, inicia de fato o processo de banho, ok? O processo de banho começa sempre no desembaraço pré-banho. Você deve evitar sempre levar o cão embaraçado para o banho, porque os próprios produtos cosméticos que são realizados pelas empresas, eles têm na sua descrição indicações de que não deve restar nenhum tipo de produto no pelo, exceto aqueles produtos que já são pré-determinados, já são criados para ser usados de maneira sem enxágue. Então é muito importante saber que a maioria dos produtos, quase a sua totalidade, não pode ficar na pele e no pelo do cão,
porque ali se trata de uma química que pode causar algum tipo de reação. Então, por sua vez, quando o cão está sem embaraço, chega ao banho sem embaraço, e mesmo que tenha tido embaraço, você tem a chance de recuperar essa pelagem durante o banho com algum tratamento. Porque se você leva o cão para o banho com nó e depois você vai fazer o trabalho de desembaraço, você perde a chance de recuperar e de ter um resultado melhor, apresentar um resultado melhor para o seu cliente. Você vai apresentar um cão com pelo muito mais danificado e, por sua vez, você não vai ter a chance de recuperar esse pelo, porque todos os danos foram causados após o processo de banho e aí você não pode fazer muita coisa. Isso quer dizer também que na semana seguinte o cão volta ainda pior do que ele veio durante essa semana. Esse processo também ajuda na economia de água e de luz. Lembrando que quando se trata de tempo de processo, nós estamos proporcionando uma questão de saúde para o animal. O estresse é existente, tanto para o proprietário, quanto para o cão, quanto para o próprio tosador, que tem que lidar com animais com diferentes tipos de temperamento. Nós que somos tosadores sabemos mais do que ninguém como o nosso trabalho é estressante. E também como proprietário de cão, em diversas vezes ao qual eu paguei por procedimentos estéticos com outros profissionais, eu me deparo também em uma situação de aflição por não saber como está o meu cão dentro do banho-tosa. E também como tosador nós sabemos mais do que ninguém como é estressante o processo de banho-tosa para a maioria dos cães. É claro que existe aquelas exceções de cães que amam o banho-tosa, mas nós sabemos que no dia a dia a grande maioria não gosta de estar passando por aquele procedimento. E isso não tem absolutamente nada a ver com maltratar ou não. Há crianças que gostam de banho e há crianças que não gostam de banho. Isso não quer dizer que ela sofreu algum tipo de agressão pelo chuveiro, por parte da água ou pelos pais. É simplesmente porque não gosta e isso é muito pessoal. O banho deve ser realizado de acordo com o que foi combinado com o cliente. O cliente exige um tipo de resultado e nós oferecemos o processo e a resolução desse problema que eles nos apresentam. Usamos agentes de limpeza, agentes condicionantes, tratamentos, hidratações, enfim, uma gama de possibilidades de oferecer um serviço de qualidade ao cliente. E a partir do banho é que começa um processo muito importante que é o foco desse vídeo. Após o término do processo de banho, indiferente se for só uma limpeza profunda, se for uma tonalização, uma neutralização de odores, uma retirada de manchas, se possui um tipo de hidratação ou qualquer que seja o procedimento realizado durante o banho, o cão vai passar por um processo agora que se chama sopragem. O equipamento de sopragem, que é o soprador, ele tem uma potência de vazão de ar muito forte, que é potencializada pela ponteira, que estreita a saída de ar e ajuda, no caso de retirada do excesso de água que fica no pelo e na pele do cão. O soprador não possui temperatura. Ele não tem uma resistência e nenhum termostato. Então, o calor que é gerado pelo soprador é um calor natural do motor. Então, quanto mais você usa o motor, mais ele esquenta. Normalmente, ele pode chegar ao dobro da temperatura ambiente se ele for usado de maneira contínua, sem muitas pausas. É muito importante prestar atenção nessa informação, já que a grande maioria dos pet shops não tem uma quantidade significativa de sopradores. Normalmente nós temos 1 ou 2 sopradores e esses sopradores acabam sendo usados de maneira constante o tempo inteiro. Após 30, 40 minutos de uso do soprador, você já nota uma temperatura muito alta saindo dele. Temperatura essa que passa dos 30, 40, 45 graus e que pode, em dias mais quentes, dobrar a temperatura do ambiente. A turbina do soprador, ela tem uma média de potência de 1.100 a 1.400 watts de potência. Existem algumas marcas hoje no Brasil que usam 2 turbinas de 1.100 watts, tendo ali uma potência final de 2.200 watts de potência. A turbina realmente é muito forte, e nós que somos tosadores sabemos mais do que ninguém, se nós direcionarmos a turbina na direção do nosso rosto, fica praticamente impossível você conseguir respirar de maneira normal. Isso levando em consideração as turbinas de 1.100 e 1.400 watts de potência. Imagine as turbinas duplas de 2.200 watts de potência. Mas por que estou falando de soprador se o tema é máquina de secar? É que, na verdade, se nós formos olhar com olhos mais críticos, nós vamos encontrar problemas em todos os equipamentos dentro do banho-tosa. E se o equipamento pode ou não fazer mal, lembre-se que é uma questão de ponto de vista, já que todos esses equipamentos precisam ser operados por profissionais. Uma máquina de secar, ela não pode fazer mal a um cão porque ela precisa ser operada por um profissional.
sem um profissional operando, ela nem sequer liga. É muito importante que nós, profissionais da área pet, tomemos a consciência de que os equipamentos eles precisam ser operados por profissionais e também fiscalizados. Se fizermos uma comparação tanto quanto básica, por exemplo, um veículo, um carro, esse que nós temos ou que nós utilizamos sempre, cerca de 50 mil mortes anuais por conta dos veículos. Mas na verdade o veículo não mata. O que mata é o seu mau uso, assim como qualquer equipamento de banho e tosa. Se você levar em consideração a quantidade de pessoas que morrem em acidentes de trânsito, você criaria pavor de veículos. Mas não, muito pelo contrário. Quem tem quer um melhor e quem ainda não tem está lutando para ter o seu. Mas por que nós queremos algo que realmente é tão mortal? Deve ser pelo fato de que nós sabemos que ele deve ser operado com responsabilidade e que nós confiamos no nosso modo de operá-lo, de dirigi-lo. E é por isso que nós sonhamos sempre em ter um carro. Porque um carro sozinho não mata ninguém. É preciso operá-lo de maneira errada, inconsequente, para que realmente alguma coisa de ruim aconteça. Se você confia no seu modo de dirigir um carro, mesmo com tantos números aí bem significativos, por que você ainda não confia no profissional operando uma máquina de secar? Voltando ao assunto soprador, um soprador pode passar dos 80 decibéis de ruído. E isso é extremamente agressivo aos ouvidos dos profissionais e dos cães, principalmente os cães que possuem, por sua vez, uma sensibilidade auditiva muito superior à humana. As máquinas de secar no mercado pet brasileiro que possuem o maior ruído, ainda assim não passam dos 70 decibéis. Eu e você que somos tosadores sabemos que o soprador é um dos equipamentos mais traumáticos para os cães, baseado na potência do vento e o barulho que ele produz. E todo mundo sabe que, às vezes, até cães que são super calmos, quando chegam no processo de sopragem, eles acabam ficando extremamente estressados e agitados. Então nós temos um equipamento com muito mais ruído, que não tem controle de temperatura, que pode dobrar a temperatura ambiente e que não tem um termostato de segurança que desligue o equipamento quando a temperatura atinge o pré-determinado. Então trata-se de um equipamento que não possui nenhuma segurança e que toda segurança só é tida com o uso correto de um operador instruído, capacitado, com experiência. Quem abomina o uso da máquina de secar e ainda assim diz com orgulho que usa apenas o secador, está muito enganado achando que o secador tem algum item de segurança ou alguma coisa que assegura a saúde do animal. Na verdade, dentro do banho tosa, o único equipamento que realmente possui sistema de segurança, não só um, mas até mais do que um, são as máquinas de secar. Mesmo sobre instrução, a maioria das pessoas que possuem máquinas de secar normalmente não usam ela em potência máxima, principalmente na geração de calor. Poderíamos nos perguntar, mas por que uma máquina de secar tem uma temperatura de 35 graus de limite? É que na verdade essas máquinas elas foram criadas para diversas regiões diferentes. Considerando a temperatura de 35 graus como máxima nas máquinas de secar, que não tem nada de anormal nisso, é porque a máquina foi feita, na verdade, para todos os tipos de regiões e climas do Brasil. No inverno, o uso da temperatura passando dos 30 graus é completamente normal. Na verdade, se você for ver qual é o ambiente de banho tosa, fechado, a grande maioria fechado, com pouca circulação, essa temperatura elevada num dia frio é super normal, pela quantidade de equipamentos de calor produzido dentro da sala. Para quem mora em regiões frias, como a região sul do Brasil, sabe que em dias que podem chegar até em temperaturas negativas, o uso da máquina em temperaturas como 30, 35 graus é super normal e confortável para o cão. Na verdade, por que nós comparamos o próprio secador e o soprador? Para quem acha um absurdo a máquina chegar a produzir uma temperatura de 35 graus, mesmo que com sistemas de segurança, esquece de lembrar que, por exemplo, um secador, esse que não tem nenhum tipo de instrumento de segurança, ele pode passar dos 65 graus de temperatura, dependendo da potência que você o coloca. E eu e você, que somos tosadores, sabemos mais do que ninguém que todo mundo deixa o secador sempre em potência máxima, porque nós sofremos pressões do patrão, pressões dos próprios clientes, que vão reclamar caso aconteça alguma coisa, mas também não consideram o fato de que eles estão exigindo um serviço muito rápido, obrigando a gente, às vezes, a cometer alguns descuidos com relação à segurança do animal. Então, pois é,
Desde os anos 60, que as máquinas de secar existem, elas evoluíram muito. E muitas das máquinas, na verdade nós podemos falar a grande maioria, passa por um sistema rígido de controle do Inmetro para garantir a segurança dos profissionais que operam as máquinas. E a segurança dos cães que estão sobre o uso da máquina fica sob responsabilidade do profissional capacitado que está operando. Assim como o uso de qualquer instrumento dentro do banho-tosa, a capacitação para o seu uso de qualquer instrumento, desde uma tesoura, de um pente, é extremamente importante, porque é ela que vai determinar a saúde no final do processo de banho-tosa. Nós temos aí comparando sopradores que passam de 80 decibéis contra máquinas que nem sequer chegam perto de 70 decibéis. Nós temos aí a comparação, por exemplo, de máquinas de secar que chegam em potência máxima a 35 graus de temperatura contra, por exemplo, um secador que em potência média chega a 60 graus. Alguns secadores mais potentes no Brasil passam dos 70 graus de temperatura na sua potência máxima. Tanto que vários equipamentos hoje são todos moldados em plástico, porque muitas pessoas se queimavam ao encostar no próprio secador. Existem várias marcas certificadas no Brasil produzindo máquinas. Essas máquinas passaram por testes e passaram por um longo processo de engenharia de fabricação, considerando sempre a saúde do cão. Aliás, nenhuma máquina produz um equipamento para fazer mal para um bicho. Na verdade, isso poderia decretar a falência de qualquer grande empresa. Muito pelo contrário, as empresas vendem sempre um conforto, uma facilidade, e vai do profissional que a compra se preocupar em se capacitar e estar treinado para usar de maneira adequada esses equipamentos. Então, quando nós falamos que o equipamento de secagem que mais é seguro e que mais é confortável para o cão, sem sombra de dúvida é uma máquina de secar. Primeiro, pelo seu controle de temperatura, seus dois sistemas de segurança, o que determina a secagem, que desliga a resistência que produz calor, e outro que desliga a máquina no período pré-determinado pelo operador. Então, a máquina possui um sistema que desliga no período em que você determina e que também, caso porventura ela passe da temperatura pré-determinada, ela desliga automaticamente a resistência, garantindo que jamais o cão vai ser submetido a uma temperatura maior da que você pré-determinou no momento em que você iniciou o processo de secagem. E comparando com os outros equipamentos que nós utilizamos, não existe nenhum tipo de segurança com relação a isso. Então veja que se nós formos problematizar, nós vamos encontrar problema em todos os equipamentos de banho-tosa, porque na verdade todos os equipamentos são operados, devem ser operados, são operacionais e dependem muito da forma, na instrução e na maneira que você vai operar esses equipamentos. Imagina, não teria algo mais perigoso do que uma tesoura próxima ao olho. E quando nós colocamos uma tesoura próxima ao olho? A todo momento, porque todo o rosto, na maioria das vezes, é feito com o uso de tesoura. E olha o quão perigoso pode ser esse processo. Mas para você é normal, porque isso é uma coisa que nós fazemos sempre. Agora eu vou falar para vocês como uma máquina de secar diminui o estresse do animal, considerando no tempo de processo de secagem. Um Shih Tzu, por exemplo, de pelo longo, demora em torno de 10 minutos no processo de sopragem e mais 20 minutos no processo de escovação. Já numa máquina de secar, após você passar a toalha para retirada do excesso de água do pelo do animal, em média o tempo de secagem na máquina dura de 10 a 13 minutos. E o tempo de escovação após a máquina é de 5 a 10 minutos. Isso quer dizer que a máquina não vai dispensar a escovação. Na verdade, a máquina ela vai auxiliar e ela vai substituir muito bem, por exemplo, uma grande parte do serviço do soprador. Então, dependendo do cão, o processo pode diminuir o tempo de 30 a 50% menos, ou seja, de 30 a 50% mais rápido o processo, desde a sopragem até a escovação. E também, diga-se de passagem, é muito importante que o cão vá embora rápido do banho-tosa, porque isso facilita muito o procedimento, ajuda a manter o banho-tosa limpo, ajuda a manter as coisas organizadas, e isso cria uma disponibilidade maior na agenda, e disponibilidade maior na agenda requer uma maior lucratividade para o banho-tosa, maior lucratividade para o próprio tosador. Assim, até mesmo o cliente fica feliz em ter mais facilidade de agendamento, mais flexibilidade de agendamento para o seu cão. Então, sem sombra de dúvidas, só há benefícios. Agora, falando de economia, se você considerar que a maioria dos cães passam ali pelo processo de 10 a 13 minutos de secagem, podendo chegar a 6 cães secos por hora, isso dá ali na matemática uma média de 0,29 centavos por cão. Esse é o preço que custa uma secagem dentro de uma máquina de secar. Já no caso do secador com cão molhado, você pode ali ter uma média de 25 a 35 minutos em uma escovação e um cão de pelo longo.
Isso quer dizer cerca de 80 centavos de gasto. É muito, muito, muito mais gasto. É muito importante também frisar que na potência, quando você liga o secador, ele chega a custar R$ 2,80 por cão, porque existe aquele pico da resistência e depois ele abaixa e se estabiliza em 80 centavos por cão. Então, até no pico, o consumo de energia é extremamente superior, principalmente pela força que a resistência faz para gerar calor. Na verdade, nós devemos prezar sempre pela capacitação do profissional, porque o mau uso de qualquer equipamento, de qualquer instrumento, às vezes até mesmo do próprio shampoo, pode levar a sérios problemas de saúde aos animais que estão sendo submetidos pelos processos de banho-tosa. Imagine só, vamos ir contra as mesas de banho-tosa, considerando a quantidade de cães que caem da mesa? Vamos ser contra guias de contenção, considerando a quantidade de cães que morrem enforcados com guias de contenção? Ou vamos odiar médicos veterinários, considerando que há uma possibilidade de erro que pode levar um cão a óbito num diagnóstico feito errado? É claro que não. Nós devemos confiar no profissional que nós escolhemos e principalmente escolher um profissional capacitado para isso. O problema não está no equipamento ou equipamento nenhum. O problema está sempre em nós, seres humanos, que operamos os equipamentos e estamos passíveis a erros. Com as mais simples das matérias-primas, o ser humano é capaz de criar um computador, uma tecnologia incrível que a humanidade inteira vai utilizar. E numa situação de desinteligência, uma pessoa com um equipamento incrivelmente importante, incrivelmente tecnológico, pode fazer muito mal para a humanidade. Então veja que sempre nós devemos apontar o erro para quem realmente os comete, que é o ser humano e não os equipamentos. Então, para concluir esse vídeo, e eu espero de verdade que eu possa ter instruído você e possa ter tirado algumas de suas dúvidas, e eu concluo que a única coisa que pode realmente fazer mal para o seu cão dentro de uma banho-tosa, e é uma coisa que serve para produtos, equipamentos e procedimentos, se chama mau uso. E quando nós falamos de humanos, todos nós estamos suscetíveis a erros. Espero que você tenha gostado da minha opinião, espero que vocês tenham gostado das informações que eu passei para vocês, e se você puder compartilhar com aquele seu amigo que tem dúvidas sobre o uso de máquina, ou com aquele seu cliente que ainda assim insiste em ter um olhar de desconfiança para o equipamento, quem sabe a gente possa convencê-los com o argumento, né? Que isso é o que falta hoje no mercado, argumentos. Todo mundo dá opinião, mas ninguém realmente dá argumentos para que nós possamos pensar, praticar o pensamento, praticar a comparação e realmente concluirmos se nos convém ou não. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vlog aqui no nosso canal.